Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? E bom estarmos novamente aqui para celebrar o nome do Senhor e agradecer o teu nome, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, né, em Salmo 126. Salmo 126. Todos acharam? Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem somos. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grande coisas o Senhor tem feito por eles. Com feito grande coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como os torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os teus feixes. Amém? Então esse é o propósito de Deus para cada cristão, né? Que semeamos a palavra dele, porque a alegria do Senhor é a certeza que nós vamos ter. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse culto que vai começar ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, que teu Santo Espírito possa fazer liberdade entre nós, e que a graça e o favor do Senhor possa estar sobre a vida de cada um aqui, ó Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir, ó Deus, aonde eles estiverem, que a graça e o favor do Senhor possa estar com eles. Todo aquele que professa o nome do Senhor, que reconhece o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, coloca na vida deles, ó Pai, um sinal do teu Santo Espírito, para que eles possam também dar frutos de excelência para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abençoe o grupo de louvor, João, a Kathleen, a Agatha, a Caio. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos declarar nesse dia que Ele é soberano. Vamos declarar que Ele é digno de todas as coisas.
Ouvir a sua confissão nesta manhã, ouvir dos seus lábios que você quer buscá-lo, que você quer ser santo como Ele. Neste dia tão perfeito que o Senhor criou, nós agradecemos ao Senhor, porque vamos celebrar esse momento da igreja, de lembrar o que o Senhor Jesus fez por nós, e te agradecer, porque Ele pagou o preço pela nossa salvação. Por isso somos chamados cristãos, porque nós nos identificamos com Cristo, nos identificamos com a sua vida, com os seus ensinos, com a sua palavra, nos identificamos com a sua morte e a sua ressurreição. Não há nada igual, não há nada que se compare a viver nesta glória com o Senhor, a viver na presença dEle, esse santo lugar que Ele te chama todos os dias. Não importa o que você fez, não importa o que passou nessa semana, o Senhor te chama, reconcilia com Ele, peça perdão, peça ao Senhor para encher a sua vida dessa doce presença do Espírito. Eu já provei deste amor. Espírito é Senhor, glória.
Jesus, que vive eternamente. Não tenha vergonha do que você fez, porque o Senhor, Ele pode te perdoar e limpar o seu coração, para que você possa estar diante dEle. Peça ao Senhor, limpa-me, Senhor, livra-me, Senhor, controla o meu temperamento. A glória do Senhor está sobre a minha vida e a sua vida. A glória do Senhor está sobre a sua igreja, o corpo vivo de cada cristão. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmo 34, versículo 8. Esse é o momento de você provar e ver. Nós cantamos aqui agora e clamamos. Vamos provar o quão real é a sua presença. Salmo 34, versículo 8. Que você possa experimentar mais do Senhor. Jesus, Ele não é uma religião. Ser cristão não é ser um religioso, membro de uma igreja cristã. Ser cristão é viver como Cristo. É falar como Ele, é caminhar como Ele. E que você possa nessa manhã experimentar mais desse Deus maravilhoso. Amém? A palavra do Senhor diz: provem, Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas aos que buscam o Senhor, de nada tem falta.
que você tem sentido falta na sua vida? De alegria, de paz, saúde, de esperança? É falta financeira? O que falta na sua vida? O Senhor está dizendo que Ele é o provedor, que aquele que está nele, os seus santos, aqueles que buscam viver uma vida que agrada a Deus, não que agrada a si mesmo. Nós estamos aqui nesse calorzinho, né, na igreja, mesmo com os ventiladores, mas nós estamos aqui por uma escolha. Nós escolhemos estar neste lugar. Então, se você quer provar e experimentar mais de Deus, que você possa buscar a vontade dEle. E que nesta manhã você possa trazer o seu pedido de oração. Senhor, nós lemos que o Senhor está nos dizendo para provarmos do Senhor, como o Senhor é bom. E como o Senhor traz alegria àqueles que se refugiam. A nossa oração ela precisa ser pessoal. Às vezes a gente pede muito para as pessoas, para Deus curar fulano, ciclano. Que você possa ser um pouquinho egoísta nesse momento. Porque se eu não estiver bem diante de Deus, eu não posso levar Deus para as pessoas. Eu preciso ser sarado, ser curado, ser transformado. Eu preciso estar com um sorriso no rosto, para a gente impactar a vida das pessoas também. Que você possa viver a essência desse salmo. Tema ao Senhor, vocês que são seus santos. Temer não é ter reverência. E esse é o momento da igreja, reverenciar este Senhor que provê. Por isso você traz seu pedido de oração. Por isso você entrega a sua oferta, o seu dízimo. Para quê? Para que a obra de Deus possa alcançar outras pessoas. Para que este lugar continue sendo suprido. Não é? Não sei se você sabe, mas o aluguel aqui desse salão é R$800 por mês. Então, se nós queremos manter isso aqui funcionando, nós temos que ser fiéis. Porque o Senhor, Ele tem suprido. Não é? Todos nós agora no final de ano estamos indo lá, comprando uma roupinha nova para passar as festas. Não é? Isso é ótimo, é bênção de Deus. Mas nós não podemos esquecer da fidelidade de Deus na nossa vida. E tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, a palavra diz: trazei os dízimos, trazei as suas ofertas. É isso que mantém essa obra aqui em Aguarica, em Campo Alegre, lá em Fátima do Sul. E ano que vem, se Deus quiser, estaremos mandando recursos para Moçambique, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que você se sinta privilegiado nesse momento de cantar este louvor, de trazer o seu pedido e colocar aqui à frente, nesta fé de que Deus é bom. Provar e ver de como Ele é bom. Ele traz tudo o que você necessita, desde as coisas espirituais, sentimentais. Nós somos corpo, alma e espírito, e o Senhor, Ele quer suprir nestas três áreas. Que você seja feliz, como diz a palavra: feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Cante com todo o seu coração. Prepare o seu melhor para colocar diante do Senhor. Coloque o seu pedido em palavras. Coloque-nos num papelzinho. Creia que Deus, esse Deus digno de todo louvor e adoração, que morreu na cruz por você para te salvar, Ele vai te dar juntamente com todas as outras coisas. Ele vai te dar a paz e a alegria que você precisa. Amém? Que
extasiado, eu vivo a ouvir teu nome. Que você sente ao ouvir o nome de Jesus, que você sente ao estar na presença de Deus. Não fique indiferente. Fala, Senhor, eu quero ser tocado. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Oh Senhor, nós te oramos nesta manhã, Senhor. Estenda suas mãos para cá e vamos orar e consagrar tudo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Pai, nós te agradecemos porque tudo que temos vem de Ti. A fé que está no nosso coração para fazer esta oração vem do Senhor. Porque fé é o fruto do Espírito. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã, exercer a nossa fé. Orando, ó Deus, por esses pedidos que estão aqui. Orando, ó Deus, pelos pedidos que estão no coração dos Teus filhos, que estão nesta manhã ouvindo esta palavra. Que possa, Senhor, meu Deus, essa fé ser renovada a cada manhã. Possa ser essa fé alimentada pela Tua palavra. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que nesta manhã nossa fé seja restaurada, seja firmada, seja, Deus, perseverante. Que possamos, ó Deus, orar com todo o nosso coração, sabendo que existe um Deus de amor que nos ouve. Oh Deus, obrigada, porque as respostas que nós precisamos, o Senhor vai nos dar. Não a resposta que nós queremos, porque nós não sabemos nem pedir como convém. Mas o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe o que nós precisamos. E nesta manhã nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor cada um destes pedidos, cada um destes corações, ó Deus, que estão aqui clamando, buscando, chorando, ó Deus, entendendo que não somos nada sem Ti, Pai. Que a cura que precisamos só o Senhor pode trazer, porque médicos, remédios são apenas instrumentos, mas a cura verdadeira vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa cura. O Senhor é o Deus que nos cura, e nesta manhã nós queremos ser curados, não só no físico, mas na alma. Se há alguém triste, se há alguém abatido, desanimado, oh Senhor, traz a alegria verdadeira que é fruto do Teu Espírito, a alegria que vai além das circunstâncias, alegria como Jesus sentiu lá na cruz, mesmo sentindo dor, mesmo em sofrimento, o seu coração estava alegre por cumprir o propósito do Senhor, por estar, Deus, se sacrificando por nós, para que hoje pudéssemos estar aqui, buscando ao Senhor de todo o coração. Pai, o Senhor sabe se tem pessoas aqui que estão aprisionadas no vício. Oh Pai, traz a libertação, porque Jesus veio para libertar e salvar o que está perdido, o que está cativo. Que o Senhor possa trazer nesta manhã um entendimento de que o Senhor tem liberdade para nós, que somos livres para Te adorar. Liberta dos vícios, Senhor, liberta, Senhor meu Deus, das paixões deste mundo, tira do nosso coração, arranca, Senhor meu Deus, toda raiz de amargura que tem nos aprisionado e não tem deixado que a gente perdoe.
Oh Senhor, faz algo lindo nesta manhã. Traz sobre a vida daqueles, ó Deus, que estão vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. Traz salvação. Porque não é o fato de estarmos na igreja e conhecermos e sabermos a tua história que diz que nós estamos salvos. Porque a salvação fala de uma mudança, de uma transformação de vida. Transforma, Senhor, nossas vidas. Transforma, Senhor. Traz, Pai, sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem, o conhecimento que liberta. Porque o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade que é a tua palavra nos liberta. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos continuar sendo bênção. O Senhor, ó Deus, tem sustentado esta igreja, Pai, de forma milagrosa. O Senhor tem trazido sobre nós o suprimento para tudo aquilo, ó Pai, que é necessário. E além disso, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de entregar os nossos dízimos e ofertas para suprir as necessidades, ó Deus, da tua obra. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um que contribuiu, cada um que tem orado, cada um que tem se esforçado para entregar o seu melhor e sustentar financeiramente os nossos missionários. Oh Deus, os trabalhos espalhados pelo Brasil e ali na África. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos colaboradores. Que tudo que o Senhor tem nos entregado, que nós possamos devolver o nosso melhor a Ti. Consagramos essas ofertas e dízimos. E aqueles que têm entregado, Deus, nos outros cultos, que o Senhor continue abençoando e prosperando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria convidar as crianças menores de 12 anos que estão indo lá com Carlinhos, ouvir, né, a história de hoje, a mensagem através, né, dos desenhos. E as meninas que são maiores podem ficar aqui, pois só no finalzinho que vocês vão lá para passar um ensaio. Qualquer precário podem ficar aqui. E nós vamos ser abençoados nesta manhã mais ainda. Amém? Quem já foi abençoado até agora? Amém. Se os louvores não tocam o seu coração, dá uma batidinha assim, vê se o seu coração está duro. Porque o louvor, ele vai penetrar no coração daquele que tem um coração quebrantado. Aquele que realmente, quando ouve a voz do Senhor, através da leitura da palavra, ele se alegra. Quando ouve o louvor, ele se alegra. Quando ouve o nome de Jesus, ele presta atenção. Ó, estão falando do meu Senhor. A palavra tem que tocar no nosso coração, tem que mudar e transformar a nossa realidade. E o tema da nossa mensagem de hoje é Nova Vida, Nova Família. Nós estamos no final de ano e geralmente as pessoas começam a organizar, né, para juntar os amigos, a família, as igrejas, fazem as confraternizações, né, de final de ano, trocam presentes. Uma cultura, né, desse mundo ocidental fazer esse tipo de celebração. E nada disso é ruim. Às vezes você vai num lugar, está lá cheio de luzinhas, como a gente tem aqui, e aí põe aquelas guirlandas, né? E tem muita controvérsia sobre isso, sobre fazer árvore de Natal. Isso não é o importante. Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado com a motivação que nos faz fazer as coisas. Qual é a motivação por trás daquilo que nós estamos fazendo, né? E tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, com o coração realmente olhando na palavra, porque a palavra de Deus revela aquilo que agrada, né? Então, se nós estamos fazendo uma celebração no final de ano, uma confraternização de Natal, lembrando, né, a vinda do nosso Salvador, ele tem que ser a peça central dessa festa. É aquilo que agrada a ele que tem que estar ali. Músicas que agradem a ele, palavras que agradem a ele, comidas, bebidas que agradem a ele. Porque senão o dono da festa não vai estar lá. Vai ser só mais uma festa, né? E hoje nós estamos aqui também com um intuito especial de celebrar a Santa Ceia. Aquele momento em que nós, como igreja, como filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós
reafirmamos a nossa aliança com Ele. A gente não se batiza todo mês, todo dia, o batismo é uma vez só, né? Uma confirmação pública da sua fé, mas todo mês, todo momento, né, de Santa Ceia, você pode participar aqui, domingo que vem, se você estiver lá em Belo Horizonte, você pode participar de novo, porque é um momento em que você diz, sim, eu estou em aliança. Quando eu me levanto para receber a ceia, em algumas igrejas que são grandes, né? As pessoas não podem ficar caminhando pela igreja, alguém leva a ceia. E a pessoa, quando ela estende a mão, quando ela fica de pé para receber, ela está dizendo assim, sim, eu estou em aliança com Cristo. Por isso que a palavra diz que nós temos que nos examinar o que está no nosso coração, né? O que está nos importando mais. Aí quando eu venho aqui participar, pegar o cálice, o pão, eu estou declarando diante das testemunhas, diante de Deus, né? Estou declarando para mim mesmo, eu estou em aliança. E o bom desse momento é que você pode resolver fazer a aliança agora. Você pode resolver nesse momento, Senhor, eu quero realmente te pedir perdão. Tropecei nesses meses para trás, nesse mês, nessa semana. Eu quero firmar novamente minha aliança com o Senhor. Eu quero te pedir perdão. E aí você tem a oportunidade de participar. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, né, dessa nova vida. Quando eu participo de um momento de comunhão, a ceia do Senhor, eu estou dizendo que eu sou uma nova criatura. Não que eu não peque mais, mas quando eu peco eu me arrependo. Não que eu conheça toda a palavra, mas eu procuro conhecer e meditar na palavra. Há uma mudança do velho homem, de quem eu era antes de ser despertado, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E por eu ser uma nova pessoa, eu vou fazer parte de uma nova família. As pessoas se dizem filhos de Deus, mas elas estão falando da boca para fora. Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, tem pessoas que estão chamando Jesus de Senhor, mas não fazem parte da família que vai morar lá no céu, que vai se encontrar com o Pai. Então esse momento é o momento da gente perceber se eu estou vivendo uma realidade de nova vida e pertencer a uma nova família. Jesus, ele viveu 30 anos com a sua família ali que ele nasceu, né? De Maria, tinha lá o pai adotivo, que era José, seu não pai biológico, né? Porque é fruto do Espírito Santo. Ele tinha os seus irmãos, suas irmãs. Ele vivia uma vida numa família normal, como a gente vive. Mas em todo o tempo, ele era santo e puro. Ele não se deixava levar pelas circunstâncias e pelas coisas erradas que as pessoas da sua família faziam. A realidade é que a pessoa que encontra com Jesus, ela é diferente. Dentro da própria família ela se destaca, dentro da escola ele se destaca. Onde ele vai, ele se destaca como alguém diferente, que fala diferente, se veste diferente, né? Pensa diferente, pensa de acordo com a palavra. Há uma mudança naquilo que era o natural da sua família, do seu trabalho. Há uma mudança, uma transformação. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, ali aos 30 anos, ele vai mostrar uma outra realidade. Não que ele não se importava mais com aquela família que ele viveu aquele tempo todo. Tanto que ele morreu por cada um deles. Ele morreu por Maria, por José, por Tiago, por Judas, né? Que são os nomes que a gente sabe dos irmãos de Jesus. Ele morreu por todos eles. Naquele momento em que Jesus começa o seu ministério, ele estava numa posição diferente. Até então, ele estava ali pela sua família, né? Cuidando da mãe, como filho mais velho, dos irmãos. Historicamente fala que José morreu, né? E não se sabe qual idade Jesus tinha, mas Jesus ele assumiu essa posição de liderança. Mas chegou um momento em que ele
quando Jesus morre lá na cruz, ele entrega esse posto de cuidado de Maria para João. Fala: eis aí a tua mãe, cuida dela por mim, porque ele não estaria mais ali como o filho mais velho para cuidar, né? Então Jesus ele teve consciência de uma mudança que ia haver na vida dele. Ser cristão e entregar a vida para Jesus é ter essa consciência dessa mudança. Ainda que você antes, né, tinha uma vida mais ou menos certinha, mas quando você encontra Jesus, os pensamentos vão mudar, o foco, a direção. E quando a gente vive nesse mundo aqui, todo mundo tem problemas, perseguições, né? Mas quando você entra num propósito, outros problemas, outras perseguições vão sendo acrescentadas. Por isso que muita gente, às vezes, fica com o pé atrás, né? Não querem assumir uma posição em Cristo, porque sabe que vai ter oposição da família, sabe que a família vai começar a falar, a comunidade vai começar a falar, né? No meu trabalho vai começar a pegar no meu pé, porque antes eu era o que zombava, que fazia piadinha de cristão, agora eu vou ser perseguido. Nós estamos vendo aí na mídia, né, como que está a perseguição na Nigéria e em outros países que tem, né, uma perseguição muito grande. Por quê? Porque quando eu me entrego a Deus e a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu deixo de ter o governo e as coisas desse mundo como principal, como maioral na minha vida. Agora quem vai mandar e comandar não é mais o sistema deste mundo, mas é a palavra, é o próprio Deus. Então os sistemas comunistas, que são muito centralizadores, né? Que eles é que mandam e falam o que a pessoa vai vestir, o que ela vai comer, quanto que ela pode comprar. Esse sistema ele não quer perder o controle. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós entregamos o controle da nossa vida para Ele. Eu vou falar, não é o que o governo permite que eu fale, eu vou falar o que a palavra manda eu falar. Então há uma perseguição que vem além. E eu queria aqui lembrar um pouquinho, porque quando a gente fala do sacrifício de Jesus, fica parecendo que foi só naquele momento ali de dor física. Mas às vezes a gente não para pensar a dor emocional que foi, a perseguição, as coisas que Jesus enfrentou por amor a mim e a você. A gente vai celebrar o Natal, parece que no Natal a gente lembra só que ele nasceu, né? Aquele menininho bonitinho, tal. A gente esquece que a história de Jesus já aconteceu. Ele já nasceu, ele já sofreu, ele já foi perseguido, ele já morreu, ele já ressuscitou. É apenas um momento de lembrar, né? Esse fato histórico. Mas hoje eu queria destacar aqui essa perseguição que Jesus enfrentou no seu ministério. Ele enfrentou perseguição, incompreensão, as pessoas não compreendiam o que ele estava falando. Porque Jesus estava falando de algo que quebrava tudo aquilo que até os religiosos sabiam de Deus, porque ele veio demonstrar um amor que muitas vezes a lei ali não conseguia demonstrar. A lei que muitas vezes era para preservar a pessoa entendia aquilo como um cabresto que te mantém. Quantas vezes a gente olha para a palavra de Deus e pensa que ela é algo que vai me tirar a liberdade, vai me prender? Muitos não querem se tornar cristãos porque sabem desse desafio de uma vida de santidade e não percebem por trás desses mandamentos o amor de Deus. Para que a sua vida seja uma vida feliz, em paz, é necessário esse temor e essa obediência. Porque Deus sabe que muitas coisas que nós vamos escolher fazer, que são contrárias aos seus mandamentos, né? O mandamento fala: não adulterarás. Quem está ali adulterando na hora não acha aquilo ruim, não. É bom, traz prazer para aquela pessoa, mas é a confusão que vem depois disso, né? E a abertura da vida da pessoa para a entrada de espíritos malignos, porta aberta, destruição da família. Então tudo que Deus nos pede para fazer nos seus mandamentos é por amor a nós. Mas Jesus ele veio para fazer isso, para falar isso, e as pessoas não compreendiam. Então ele sofreu muito antes de chegar ali a ser pregado na cruz. Talvez se ele
viesse, nascesse e só fosse pregado na cruz, seria um sofrimento menor do que muitas vezes ele olhar para as pessoas e chorar, dizendo para elas: por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Quando Jesus ele olha para nós, muitas vezes a gente está novamente entristecendo o Senhor. Quando a gente não percebe que é algo que a gente ainda carrega como cristão, às vezes um vício, às vezes uma falta de perseverança na fé, né? Falta de interesse em ler a palavra, um mau testemunho que a gente dá, que isso novamente está confrontando todo esse amor que Deus quer nos mostrar através da sua palavra. E eu queria que você abrisse no primeiro texto que nós vamos ler. Por que Jesus era perseguido? Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2. Nós vamos passear um pouquinho pela palavra e lembrar-nos desses momentos históricos, né? Momentos verdadeiros da vida de Jesus. E você às vezes pode identificar na sua vida, na sua caminhada cristã, às vezes que você foi perseguido assim como Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 15. Amém? Todo aquele que quer servir ao Senhor, que quer proclamar a palavra do Senhor, que quer ser um cristão verdadeiro, vai ser perseguido, vai encontrar resistência. Por quê? Porque confronta as pessoas, confronta o mundo, confronta o sistema. Às vezes a gente acha que se algo vem de Deus, tudo vai ficar perfeito. Às vezes uma situação, você fala assim: não, isso aqui não deve ser de Deus, porque eu estou tendo tanta perseguição, tanta tribulação. Mas muitas vezes aquilo é de Deus. Quem está te perseguindo é aquele que quer te parar. Quem está te perseguindo, quem está, né, indo atrás de você, falando o que você está fazendo, e criticando, são aqueles enviados mesmo pelo inimigo, porque o inimigo usa as pessoas. O nosso inimigo não são as pessoas, mas ele usa as pessoas para nos perseguir. Como usava as pessoas para perseguir Jesus. Olha só o que eles estavam implicando com Jesus. Marcos 2, versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Quantas vezes você está indo visitando uma pessoa, ou você está tendo amizade com uma pessoa, para tentar ajudar, para tentar mostrar o caminho de Deus para aquela pessoa, e os outros começam a te criticar. Você está andando com fulano, mas não sabe que no seu coração, o seu plano é levar o amor de Deus. O que Jesus queria era que aqueles que eram publicanos, pecadores, né, os adúlteros, aqueles que estavam ali muitas vezes roubando através de impostos, né, essas pessoas é que precisavam de salvação. Então olha para a sua família, para o seu relacionamento, as pessoas ao seu redor. Quem delas está precisando de um testemunho, de uma palavra, é esses que você tem que ir atrás. Às vezes o preconceito não está nos outros, está em você. Jesus não tinha preconceito. Se era para falar com um adulto, ele falava, mesmo que as pessoas fossem falar dele, mas ele estava preocupado com aquela vida. Deus está preocupado com a nossa vida, com o que nós temos feito, com esse amor que Ele tem derramado sobre nós, com essas oportunidades de ouvir a palavra, que a gente possa querer sair e levar isso para aqueles que não têm coragem, às vezes, de entrar numa igreja, ou que não têm interesse em abrir um vídeo. Quantas mensagens maravilhosas
pessoa, às vezes, ela só vai ser tocada por alguém pessoalmente. Por que Jesus teve que vir? Porque a mensagem de Deus, através dos profetas, através das leis, não estavam conseguindo atingir o coração das pessoas. O povo de Deus, ao longo da história do Velho Testamento, estava sempre caindo em pecado, se afastando de Deus. Deus precisava vir pessoalmente. Que nesse Natal você possa dar esse presente para Jesus, de ser alguém que vai atrás, às vezes, de um familiar, né, que você já até desistiu, né, irmão? Às vezes você já até desistiu da pessoa e fala: Senhor, pelo Senhor eu vou. Pelo Senhor eu vou testemunhar, vou falar, vou levar um abraço, vou mandar uma mensagem de Natal, vou tentar uma reconciliação. Jesus veio para buscar o que estava perdido. Se nós ficarmos só entre nós, né, nos abraçando entre nós, dando presentinho entre nós, mandando mensagem só entre nós e excluindo aqueles da nossa família que às vezes mais precisam, nós estaremos como esses religiosos, questionando: para quê? Por quê? Que você possa fazer como Jesus, ir até aqueles que realmente precisam ouvir. Amém? Então Jesus, ele comia com pecadores, por isso ele era perseguido. Por que ele era perseguido também? Vamos lá ver o versículo 18. Marcos 2,18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Mas Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, eles implicavam até com o fato dos discípulos não estarem fazendo jejum junto com os outros. Cada igreja às vezes tem um propósito, não é? Às vezes a gente fica olhando o que o outro está fazendo, criticando o que o outro está fazendo. A Igreja Católica tem a tradição, né, de fazer o jejum antes no período da Quaresma, né? Antes de chegar a Páscoa. Pensa, nós estamos fazendo 40 dias de jejum até o final do ano, amém? Então sozinhos não, né? Se você não começou, faça. Por que é o jejum? Jesus falou assim: enquanto estão aqui comigo, eles não precisam jejuar, porque eu estou aqui, estou ensinando, estou acudindo. Mas agora nós precisamos buscar de Deus esse suprimento, esse conhecimento, essa intimidade, essa consagração. Se você não começou ainda, comece a partir de hoje. Faça o seu propósito. Nossa, eu comecei, mas eu esqueci, comi o que eu não devia. Peça perdão, começa de novo. Deus é um Deus de recomeços. Mas nós não podemos deixar de fazer ou criticar quem está fazendo, ou criticar quem não está fazendo. Cada um vai dar conta de si. Se um propósito foi lançado como igreja, vamos como corpo participar. Faça esse jejum, né? Pegue lá todos os dias, às vezes eu mando de manhã, às vezes eu mando de tarde, uma mensagem para a gente meditar junto. É como se a gente estivesse se alimentando ali, na mesma fonte. Então Jesus, ele foi criticado e foi perseguido, porque ele estava muitas vezes mudando, cumprindo coisas da lei e dando entendimento do que a lei dizia. Na lei falava sobre o sábado, que deveria ser um dia santificado, né? Deveria ser um dia que você estaria para estar com Deus e fazer as coisas de Deus. E Jesus, ele veio para cumprir toda essa lei, para dizer: olha, sábado, domingo, segundo, todo dia é dia do Senhor. Todo dia você tem que estar se consagrando. Olha o que aconteceu aqui em Marcos capítulo 3, versículo 1. Marcos capítulo 3, versículo 1, diz assim: noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus.
Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus ele foi questionado até sobre o bem que ele queria fazer para as pessoas. Então às vezes a gente fica chateado, magoado, quando você quer fazer o bem para uma pessoa e a pessoa não reconhece. E a pessoa não vê que aquilo que você está fazendo é um sinal de amor. Não fique assim chateado. Jesus, quando via aquelas coisas, ele prosseguia fazendo o bem. Ele não falava assim: ah, vocês não querem? Então, que morro. Não, Jesus não tinha essa atitude. E nós, como cristãos, temos que ter esse sentimento de que tudo que eu faço é para a glória dele. Eu não faço para agradar a mim, nem para agradar aquela pessoa. Eu faço por amor a Deus. Então tudo que a gente faz por ele, a gente não desiste do caminho. Jesus sabia que ele teria esses confrontos. E eu estou dizendo para você, irmão, se você quer viver uma vida de santidade, nós estamos terminando o ano em que a palavra foi santifica. Santifica. Você entra ali na porta, você vê aquele banner, né? Sede santos, porque eu sou santo. E todo aquele que quer se santificar, ele vai encontrar resistência. Ele vai encontrar aquelas pessoas legalistas que acham que você não está buscando santidade porque está com, né, um ombro de fora, ou porque foi na praia, ou aquelas coisas legalistas. Deus quer ver o nosso coração, um coração que continua fazendo mesmo quando as pessoas não reconhecem o que você faz. Quantas vezes o Carlinhos falava assim: nossa, fui lá buscar os meninos de Campo Alegre, eles desceram e não deram nem tchau para mim, nem obrigado, Carlinhos, você veio buscar a gente. Se bem criança assim mesmo. Mas às vezes nós adultos agimos como criança. A gente não agradece as coisas que Deus está fazendo por nós cada dia. Assim também as pessoas muitas vezes não nos agradecem, os filhos, né, que são aqueles que a gente ministra na vida deles, que cuida, muitas vezes não agradece, né? E eu estava ouvindo um pastor falando e eu achei engraçado que o pensamento dele é igual ao meu. Que meus filhos, quando era pequeno, né, vinha de cabo de educação, aquela coisa, assim, opa, vem que essas lambeção, não, que o Senhor não foi fazer o que eu te pedi. Nosso pai está numa bagunça. Então vai lá primeiro, depois que você vem aqui, aí nós vamos dar abraço, beijo. Por quê? Porque a gente quer a obediência. A obediência é um sinal de amor. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu te amo. Senão a gente fica aqui no louvor, né? Senhor, eu te amo, eu te amo. É como aquele filho que vem e só quer saber de beijar, abraçar, mas não obedece. Deus quer por inteiro. A obediência é sinal de amor, né? E Jesus, ele obedecia ao Pai. Ele veio para fazer para um propósito, e eles estavam cumprindo. O que mais que Jesus era perseguido? Vamos lá em João capítulo 7. Caminha para frente aí, João capítulo 7. O que diz João capítulo 7? Jesus era confrontado e era perseguido e era incompreendido porque ele dizia a verdade. Jesus, ele confrontava a pessoa com a verdade, mas em amor. Mas para aqueles que se diziam: não, eu sou bom, eu não preciso disso, aí Jesus confrontava com chicote. Alguns que você sabe que está na ignorância, você vai confrontar com a palavra de Deus recheada de amor, com cuidado. Mas algumas vezes Jesus, ele foi categórico, porque às vezes as pessoas precisam chacoalhando, precisam de uma palavra que seja assertiva. E aqui em João 7, versículo 28, a palavra diz assim: enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não conhecem, mas eu conheço, porque venho da parte dele e
e Ele me enviou. Eles estavam perseguindo a Jesus porque Jesus falava assim: eu vim de Deus, eu sou filho dele. Essa era a verdade, mas era uma verdade que ia de encontro àquilo que eles achavam, que de Deus jamais viria, que Deus era aquele Deus lá no céu, que ditava as ordens, que mandava os profetas falarem, mas eles não tinham esse conhecimento de um Deus que é capaz de vir ao nosso encontro. E quando Jesus estava ali pregando, cada vez que ele falava da palavra, da verdade, falava assim: isso está se cumprindo em mim, os religiosos arregalavam os olhos. Isso é blasfêmia. Eles não conseguiam compreender esta verdade que Jesus falava. Olha o que dizia aqui, a partir do versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito de Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prender. Jesus lhes disse: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procuraram por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir no lugar para onde eu vou. Por quê? Porque o lugar que Jesus vai, a casa do Pai, é para aqueles que pertencem à família do Pai, a família dos filhos que estão rendidos ao Pai, que estão em aliança com Ele. E essa família, ela não é feita de membros da igreja transcultural, ela é feita de cristãos espalhados pelo mundo, que entenderam a mensagem da cruz, que entenderam que nós estamos aqui para viver uma vida santa, buscando a Deus e testemunhando dele. Por isso ele era perseguido. Ele era perseguido porque não criam nele e julgavam mal. Vocês acham que era só os religiosos e as pessoas que não gostavam? A própria família de Jesus. Não sei se você já leu esse texto, mas eu queria que você abrisse aí em Marcos capítulo 3. Volta aí em Marcos capítulo 3. Jesus estava lá pregando, né? Fazendo a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Agora ele não estava ali como filho de Maria, irmão do fulano, ele estava ali como filho de Deus. Ele tinha um propósito. E nem a família poderia barrar. Muitas pessoas não seguem a Jesus, não se batizam, não firmam um compromisso, não andam com uma Bíblia, porque ficam pensando o que meu tio vai falar, o que minha mãe vai falar, o que meu não sei quem vai falar. Jesus, ele vai mostrar que ele não desprezava a sua família, mas a sua família agora, ela tinha um outro sentido. Marcos capítulo 3, versículo 20, diz assim, Marcos 3, 20, eu estou no 2 também, 3, 20. Acusação contra Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Por quê? Porque Jesus estava ali, pregando a multidão, não tinha tempo para comer. O tempo dele agora não era mais para a família, era o tempo dele com Deus e com as pessoas. Ele tinha um tempo determinado, 3 anos, para fazer tudo o que Deus tinha programado. E aí, se você continua lendo aqui, no versículo 31, a mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele.
Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Os irmãos de Jesus, Maria, estavam ali do lado de fora, porque a casa estava lotada, não tinha como eles entrarem. Eles foram lá para tentar tirar Jesus de lá, porque eles achavam, como nós lemos aqui, que ele estava fora de si. Que isso, meu filho? O que você está fazendo o dia inteiro? Esse tanto de gente ao seu redor, não tem tempo para comer, não tem tempo para descansar, não vem mais para casa. Quantas vezes, quando você se converte a Jesus, as pessoas começam a implicar. Às vezes até pessoas que são da sua família são nossa, como fanáticos, lendo demais a Bíblia, buscando demais a Deus. Mas Jesus sabia que aquela família, que ainda não estava conhecendo nem reconhecendo quem ele era ali naquele momento, iria se converter. E realmente os seus irmãos, eles tiveram esse entendimento quando Jesus ressuscitou. Aí eles entenderam tudo aquilo que ele estava falando, que ele era o Filho de Deus. Então Jesus enfrentou isso tudo, até a família, lutando contra ele, mas ele ignorou tudo. Ele foi chamado pelos religiosos de alguém que tinha demônio. Está endemoniado. Jesus estava lá expulsando os demônios, então ele falou: você está expulsando o demônio, ele deve ser um deles. Absurdos, blasfêmias, palavras duras. Quantas vezes nós, quando queremos seguir a Jesus direito mesmo, andando uma vida bonita, as pessoas começam a falar coisas da gente que não tem fundo de verdade. Jesus fala: bem-aventurados os que forem perseguidos por causa de mim. Agora, se você está sendo perseguido, se você está sendo muitas vezes criticado porque faz coisa errada, aí você tem que se arrepender e buscar de Deus, porque a perseguição, quando eu estou certo diante de Deus, buscando a Ele, ela é para me fazer feliz, porque ela vai me identificar com Cristo na perseguição. E quando Jesus é levado ali na cruz, que as pessoas cuspiam e falavam: você não é filho de Deus, desce daí. Muitas vezes provocando. Se você está sendo provocado por ser uma pessoa que está buscando mais a Deus, que está querendo melhorar a vida, que está querendo parar de beber, que quer parar com os vícios, se sinta feliz, porque o Senhor está te atraindo com esses laços de amor. Que você possa, como Jesus, ignorar tudo ao redor e falar assim: não, o que me importa é fazer a obra do meu Pai. Olha o versículo 31, Marcos 3, 31, que a palavra de Deus diz. Marcos 3, 31 diz assim: não, esse aí que eu já li. Esse não. Vamos ler. Efésios capítulo 2. Nós vamos terminar esse momento aqui para dizer que Jesus enfrentou tudo isso para que eu e você pudéssemos pertencer a uma nova família. Quando Jesus incluiu ali aqueles que estavam seguindo, falando assim: olha, quem que é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? São esses aqui, esses que estão seguindo. Quer dizer que Jesus não conversava mais com a família de sangue? Não. Ela queria que aquela família viesse fazer parte aqui, dessa família que estava seguindo. Jesus estava dizendo para eles: olha, eu amo vocês, mas vocês querem participar dessa nova família? É aqui, é me seguindo, é ouvindo, é obedecendo, é entendendo. Não é porque você é minha mãe, meu irmão, que você está automaticamente salvo. Não, a salvação ela é individual e ela precisa desse entendimento. E aqui em Efésios 2, ele vai falar dessa nova vida em Cristo. Então, se você ler o texto todo, você vai entender o que muda na vida de um cristão, o que vai fazer você se levantar hoje em vitória e vir aqui à frente participar da Santa Ceia. É você entender que o sacrifício de Jesus, a misericórdia de Deus, é quem está te buscando. Olha o que diz a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem
entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos próprios. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha só o versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa é a beleza do amor de Deus, que suportou tudo. E você também está sendo chamado a suportar tudo. Mas você só vai conseguir fazer isso se Cristo estiver em você. Se Cristo for o centro da sua vida. Você não vai conseguir isso com a sua força, com a sua religiosidade. Você vai conseguir isso com o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita. E se você está aqui agora pensando assim, como é que eu vou ali participar dessa Santa Ceia? Você vai vir aqui é pela fé. Porque tudo que nós temos é pela fé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Que você buscasse nesse momento orar ao Senhor. Falar: Senhor, eu sou como aqueles publicanos, pecadores que estavam ali, precisando do teu perdão para serem salvos, para serem transformados. Eu, Senhor, tenho andado contigo, mas eu tenho deixado que as perseguições, os problemas, as dificuldades me desviem do propósito. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero poder me aproximar da mesa do Senhor. Esse chamado da tua igreja. Esse chamado para que todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor venham participar. Jesus, quando estava ali com os seus discípulos, Ele não estava só com aqueles que estavam em aliança. Ali também estava Judas, que iria vender Jesus por 30 moedas. Ali também estava Pedro, que ainda não tinha entendido o propósito na sua vida, iria negar Jesus. Ali estavam os outros que, no momento de maior tristeza de Jesus, fugiram e se esconderam, com medo de serem também crucificados, de serem também condenados pela fé que eles tinham. Até então eles não estavam entendendo. Mas naquele momento Jesus queria passar esse entendimento de que o sangue dele foi derramado por todos nós, que ainda em pecado nós podemos nos arrepender, ainda em pecado nós podemos clamar: Senhor, eu não consigo sentir, muda o meu coração, Senhor. Aqui no versículo 19, a palavra diz: porquanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário do Senhor. Nós somos pedras desta igreja, desse lugar onde Deus habita. Deus habita em você. Ele quer habitar todos os dias, mas nós precisamos fazer o que está dizendo aqui: neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Peça perdão ao Senhor, fala: Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente,
versículo 15 diz assim: o objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, trazendo a paz e reconciliar com Deus num só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Não existe mais povo de Deus e gentio. Todos nós somos chamados para fazer parte do povo de Deus, para sermos parte dessa família de Deus. Que você possa nesse momento estar se consagrando e vindo buscar esses elementos da ceia, lembrando que é o sangue do Senhor que nos lava, é o sangue do Senhor que nos leva a viver uma vida que agrada. É a morte do Senhor simbolizada pelo seu sangue, pelo seu corpo, que foi pregado ali na cruz por mim e por você. Ainda de olhos fechados, contemple na sua mente esta imagem do Senhor ali na cruz. Aquela dor que ele estava sentindo ali fisicamente, ele já tinha sentido ela também nas suas emoções, quando ele falava e as pessoas não davam ouvidos, quando a sua própria família não entendia o que ele estava fazendo, o que ele veio fazer. Ele amou, ele perdoou. E que você possa ter esse mesmo sentimento nesta manhã. Pai, nós queremos consagrar a Ti os elementos dessa ceia, porque Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: comei dele todos, isso é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, Ele tomou do cálice e consagrou e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nós não estamos mais vivendo na velha lei, nós estamos na nova aliança que Jesus instituiu por nós. Pai, consagramos a Deus esse pão e esse cálice diante do Senhor. Purifica, Senhor, santifica. Que os teus filhos, ao participarem desta mesa, nesta manhã, possam reafirmar a sua aliança com o Senhor. Que o Senhor traga, ó Deus, o perdão àqueles que estão neste momento, ó Deus, se humilhando diante de Ti, quebrantando diante de Ti. Que o Teu sangue, Jesus, venha cobrir a vida dos Teus filhos. E como diz a Tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Cante este louvor, consagre-se ao Senhor e venha participar desse momento da igreja. Você é chamado. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço sua voz. Vai-te tua justiça e pela minha vida, Jesus, esse é teu sangue. Nós podemos recomeçar a cada dia. Perdoa dos nossos pecados, purifica a nossa vida, para estarmos em comunhão com o Senhor. Cante com o seu coração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante o seu
levante o seu cálice, o pão, e nós vamos orar agora. Você possa... Amém. E você levante o seu cálice, o seu pão. Os meninos do louvor também vão pegar. E nós vamos agradecer. Gratidão é o que está no nosso coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o teu sacrifício ali na cruz, o teu sangue derramado, o teu corpo que foi moído pelos meus pecados, me santifica, me purifica, me perdoa. Eu te agradeço, Jesus, por poder participar deste momento da tua igreja. Eu reafirmo a minha aliança contigo e a minha aliança com o meu irmão, e que nesse momento em que eu vou trocar o meu cálice com o meu irmão, eu quero dizer, Senhor, que eu faço parte desse corpo da tua igreja. Troca com seu irmão. Pai, como igreja do Senhor, aqui em Água Limpa, como igreja do Senhor, aqui neste lugar tão lindo que o Senhor nos plantou, nós queremos, ó Deus, dizer que vamos sim, muitas vezes ser perseguidos, mal falados, mas que possamos ser perseguidos apenas por sermos cumpridores da tua palavra, por falarmos a verdade, por andarmos, ó Deus, buscando a santificação do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos perseguidos por maus exemplos, por coisas erradas que nós fazemos. Nós queremos, ó Deus, neste momento de renovação da nossa aliança como corpo de Cristo, dizer: Senhor, precisamos de Ti. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus, do Teu fruto, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor conquistou ali na cruz. Juntos, então, vamos comer do pão e beber do cálice. Glórias ao nome do Senhor. Levante o seu cálice, porque Jesus conquistou para você uma liberdade. Cante esse refrão: eu sou livre. Pensa em tudo aquilo que está tentando te parar, te impedir de continuar na sua vida de vitória com o Senhor, e diga: eu sou livre, para a glória do nome do Senhor. Deus
semana em nome de Jesus.